Santa Inquisição, a barbárie sob o manto da religião católica, na Idade Média. Ao longo de séculos, os governantes, ávidos pelo poder absoluto, encontraram 1000 motivos para perseguir e destruir quem ousasse atrapalhar seus projetos de poder, seja político ou religioso. A Santa Inquisição e o islamismo extremista são exemplos gritantes desse tipo de situação. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício ou Santa Inquisição, foi um tribunal formado pela Igreja Católica para condenar e punir as pessoas que tinham desvios nas normas de conduta, os hereges. Perseguia muçulmanos, judeus, homossexuais, bruxas, curandeiros, acusados de adultério e qualquer pessoa que contrariasse os dogmas e costumes da Igreja Católica. Naquela época, o catolicismo era o que dominava a Europa, mas a Igreja estava preocupada com o crescimento de outras seitas ou religiões. Politicamente foi usada para eliminar opositores e conseguir vantagens para o alto clero e a nobreza. Para serem classificados como hereges, não precisavam de muitas provas, apenas 1 ou 2 depoimentos de pessoas consideradas idôneas e de conduta ilibada já serviam para se condenar uma pessoa. Durante séculos, diversas sociedades europeias foram consumidas pelo medo de ter bruxas entre elas. A caça às bruxas, especialmente na Europa Central, resultou no julgamento, tortura e execução de dezenas de milhares de vítimas, das quais cerca de 3/4 eram mulheres. No início, as investigações da Inquisição aconteceram principalmente na França, Itália e Alemanha. Depois centraram forças na Península Ibérica, Portugal e Espanha, passando a seguir para a América. Os cátaros e os valdenses foram povos que seguiam certas seitas e que foram perseguidos pela Inquisição. Os cátaros viviam no sul da França medieval e desafiaram o poder da Igreja Católica. Já os valdenses viviam em Lyon e se caracterizavam por fazer votos de pobreza e de desapego às coisas materiais. Ambos os povos questionavam as atitudes da Igreja Católica e foram terrivelmente perseguidos. Os cátaros viviam isolados da sociedade e tinham sua própria comunidade. A partir do momento que foram declarados hereges, foram sistematicamente perseguidos e tiveram suas igrejas destruídas durante a chamada Cruzada Albigense. Os valdenses surgiram a partir das pregações de Pedro Valdo, rico comerciante de Lyon, na França, que abandonou tudo para seguir a vida eclesiástica e praticar o voto de pobreza. Em seu auge, nos séculos XVI e XVII, estima-se que a Inquisição matou até 100.000 pessoas, entre mulheres, homens e crianças. As mulheres eram o principal alvo quando a perseguição era a possíveis adeptos à bruxaria. Os motivos são diversos e contestáveis. Às vezes eram incriminadas simplesmente por não concordar com eles. O clérigo católico Heinrich Kramer afirmou em 1487 que as mulheres têm tendência natural a se tornarem bruxas. Mulheres eram torturadas e mortas por qualquer motivo. Parteiras e curandeiras, principalmente. Os médicos na época eram acessíveis somente para os ricos. Os pobres só tinham essas mulheres, que tinham alto conhecimento em plantas medicinais para curar os enfermos. Mas isso bastava para serem acusadas de bruxaria e serem mortas pela Inquisição. Simplesmente porque as ervas que manuseavam curavam os doentes. No Brasil, a Inquisição também fez vítimas, principalmente indígenas. Seus rituais e a não conversão para o cristianismo bastavam para serem julgados como hereges e demoníacos. O judaísmo também era condenado no Brasil. A grande maioria das perseguições do Santo Ofício ocorreu na segunda metade do século XVIII. Ao todo, cerca de 500 pessoas foram denunciadas no Brasil, sendo a maioria acusada de disseminar o judaísmo. Após ser preso pelas autoridades, o acusado passava por uma série de torturas que tinham como principal função obter a confissão do herege. O nome mais famoso a morrer na fogueira, condenada pela Inquisição, foi Joana d'Arc. A relação de Joana com a Igreja era tão forte que ela dizia ter visões divinas e ouvir vozes. Uma dessas visões
em especial, teria sido de 3 santos: São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Numa das batalhas que Joana d'Arc participou e perdeu, ela foi presa, julgada e condenada. Isso ocorreu por ela ser mulher em posição de destaque, então foi acusada de bruxaria e condenada à morte na fogueira com apenas 19 anos. Após quase 300 anos de atividade, o Tribunal do Santo Ofício foi extinto no dia 31 de março de 1821. Muitos anos depois, ela foi beatificada em 1920. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal. Obrigado por assistir.